Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, na primeira leitura, nós vemos nos Atos dos Apóstolos São Paulo tomando uma decisão que será crucial para a sua vida e morte. Ele, em vez de ser julgado em Jerusalém, ele apela à decisão do imperador e por isso será levado a Roma para ser julgado. Mas isso não é apenas uma sentença, na verdade é uma oportunidade. Porque São Paulo sabe que o Espírito Santo está conduzindo ele para ir àquela cidade e pregar o nome de Jesus a mais pessoas. E será um momento especialíssimo para a igreja, porque lá estarão Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, dando testemunho de Jesus, ainda que presos, ainda que por causa das situações de perseguição, eles serão fundamentais para o que nós somos hoje. Até porque é através do sangue dos mártires que a igreja caminha até hoje, porque elas são as sementes do cristianismo. E levando em conta a decisão de São Paulo, o Evangelho de hoje nos mostra já o anúncio que Jesus faz a Pedro sobre o seu martírio, também o que vai acontecer com São Paulo. Estamos na passagem em que Jesus pergunta a Pedro depois de encontrá-lo já após a ressurreição: Pedro, tu me amas? É um encontro especialíssimo. Dentro do coração de Pedro existe certamente a tristeza, a amargura, a recordação e certamente o remorso de ter negado seu mestre 3 vezes. E Jesus lhe pergunta: tu me amas? E ele responde a Jesus: Senhor, sim, eu te amo. Jesus volta para ele e pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. É verdade, Pedro ama Jesus. Pedro sempre amou Jesus. Mas ele foi fraco, como você e eu às vezes somos fracos. E aquelas perguntas de Jesus vão cada vez penetrando mais profundamente o seu coração. E ele vai cada vez mais revivendo aquela cena trágica daquelas pessoas, naquele tumulto da quinta para a sexta-feira santa, perguntando se ele conhecia Jesus, se ele era discípulo do Mestre, e ele negando tudo aquilo. Aquelas lembranças vêm à sua memória e ao seu coração, e certamente cada pergunta de Jesus arranca lágrimas de Pedro. Ele diz que o ama, mas eu imagino com a voz embargada pela lembrança daquilo que ele fez, da sua traição, do seu medo. E Jesus, pela última vez, pela terceira vez, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu acho maravilhoso isso, eu acho impressionante essa declaração de Pedro. Sabe por quê? Porque aí vemos não apenas o santo, vemos a humanidade. Nós somos de carne e osso. Nós temos paixões, nós temos medos, nós temos angústias, nós temos dificuldades, nós temos limitações, nós caímos e levantamos, nós pecamos e pedimos perdão, nós temos tantas dificuldades dentro de nós e fora de nós para sermos de Deus, para vivermos a nossa consagração a Cristo. E nós, às vezes, traímos o amor, traímos tudo aquilo que Jesus fez e faz por nós. Essa declaração de Pedro tem muito de mim, tem muito de você, de todos nós, da humanidade inteira. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu fico me imaginando eu na confissão, quando eu coloco diante do meu confessor os meus pecados, as minhas faltas, e estou dizendo exatamente isso para o meu confessor, ou melhor, para Jesus através dele. Senhor, apesar de tudo isso que eu te confessei, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu luto contra as minhas paixões, eu luto contra as minhas misérias, eu luto, Senhor, contra esses pecados na minha vida, mas tu sabes que eu te amo. É maravilhoso escutar isso de Pedro. Ele não é um super-herói, ele não é imaculado, ele é como você e eu. Somos homens e mulheres que lutamos
Caímos e levantamos, mas o importante é saber se levantar quantas vezes nós caímos. Não fique deitado, não desista nunca, porque a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. Deus nunca vai se deixar vencer pelas nossas misérias. O amor de Jesus é muito maior do que as nossas misérias e os nossos pecados. Por isso, quando Pedro diz para ele: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, ele sabe perfeitamente que Jesus o conhece e sabe da sua traição. Mas eu estou aqui, Senhor, vê, eu estou aqui, eu não desisto de ti, porque eu sei que também tu não desistes de mim. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, apesar da traição de Pedro, não desiste dele. Apesar dos erros de Pedro, ele não tira de Pedro o que ele tinha dado, e somente a Pedro as chaves do reino. Tudo que atares na terra será atado nos céus. Tudo que desatares na terra será desatado nos céus. Apesar da sua traição, Jesus não desiste dele, nem tira dele o que havia dado. Que maravilhosa misericórdia de Deus, não é? Que maravilhoso o amor de Jesus por Pedro. Nos ensina a ter confiança e pedir perdão. Peça sempre perdão. Não tenha medo de pedir perdão e não tenha medo de reconhecer os seus erros. Não tenha medo de reconhecer quem você é, porque Deus é capaz de curar qualquer ferida do pecado. A pior coisa que nós podemos fazer é esconder as chagas dos nossos pecados. Por isso, vá ao seu confessor, assim que for possível, peça perdão a Deus, peça a misericórdia do Senhor, porque Ele nunca vai deixar de te perdoar, porque Deus nunca vai desistir de você. E Jesus prepara seu coração: Pedro, eu te perdoo, mas se prepara, porque você um dia terá que dar a sua vida por mim. E Pedro fará isso. Ele já traiu o Mestre uma vez, não vai trair outra vez. Ele vai entregar a sua vida, como Paulo também entregará a sua vida por Jesus. Faça o mesmo, tenha coragem, seja quem você é diante de Deus, não há segredos. Jesus hoje te pergunta: João, Ana, Maria, Pedro, quem você for, o nome que você tiver, coloque aí o seu nome. Tu me amas? Diga para Ele: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Isso é uma declaração de amor. Deus te abençoe e um bom dia para você.